Oi pessoal, tudo bem? Então, tô eu aqui fazendo mais um vídeo, aproveitando o tempo ruim que tá hoje, o tempo chuvoso e tal. É, Hoje é sábado, né? 21 de maio, só para vocês terem uma ideia. Então, um dia bem chuvoso, então aproveitei para fazer alguns vídeos, né? E esse daqui eu vou fazer sobre cicrídeos africanos, tá? Então, antes de eu fazer, eu deixei um pequeno vídeo aí com os meus identificados aí para quem se interessar aí, pegar o nome deles e tal, se quiserem adquirir, tá? Dá uma olhada no vídeo aí que logo após aí eu começo a falar sobre eles, tá bom? Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e agora vamos falar sobre eles. Então, os ciclídeos, os ciclídeos africanos, como o nome dele diz, eles são peixes originários da África, né? Da África Oriental, da África Ocidental e de vários rios lá da África também. E sem falar nos três principais grandes lagos de lá da África, que é o Lago Victoria, Tanganica e Malawi, tá bom? Então, como há pessoas que gostam de manter só uma espécie, por exemplo, montar um aquário Tanganyika, montar um aquário Malawi e montar um aquário Victoria, que eu considero até o mais correto. Mas também dá para poder mesclar esses lagos desde que você mantenha um pH ideal para todos. Eu, por exemplo, mantenho um pH em 8,1 que dá para manter vários dos dois. Acho que eu mantenho do Lago Malawi, eu não tenho do Lago Victoria, mas eu tenho do Malawi e do Tanganyika tranquilo no pH 8,0 já há mais de 3 anos. Já vai dar 4 anos alguns já. Eu tenho peixe já tá até 4 anos já, tá? Então dá para manter com a dureza também boa para eles, tá? É... Então, um aquário de ciclídeos africanos deve conter rochas, deve conter e um substrato, pode ser neutro, pode ser areia, ou se você manter rochas neutras, você pode fazer o contrário, né? Colocar algum substrato alcalinizante, porque o pH deles é bem alcalino, então você tem que ter sempre rochas calcárias, ou corais, ou pedaços de corais mortos no caso, né? Ou conchas moídas, que são produtos que alcalinizam a água. Então, vende muito nas lojas aí, conchas moídas, corais moídos, para você fazer um substrato ideal para eles, tá? Tem um substrato próprio, mistura aí para ciclídeos africanos nas lojas, tá? Tem uma areia nova agora que eu esqueci a marca, que é uma areia alcalinizante. E se você usar areia neutra, aí você também tem que usar rochas alcalinizantes. Algumas delas são a rocha Zanzibar, o próprio coral morto, né? Dolomita e a Alimeda. Agora vocês prestem atenção que a dolomita e as conchas moídas, por exemplo, elas perdem o poder alcalinizante dela depois de um tempo, tá? Então vocês têm, de tempos em tempos, tem que ficar verificando os parâmetros da água e sempre estar medindo o pH, tá? Para não ter uma surpresa desagradável. Porque os ciclídeos africanos em água ácida, por exemplo, são iguais neons em água alcalina. É fatal, não serve para eles, tá? Há pessoas que misturam, mas a gente sabe que com essa mistura aí os peixes não vão viver
por muito tempo. Tá? Tem que ter um aquário ideal para eles, que é um aquário com ambiente rochoso, com tocas para eles formarem seus territórios, porque os ciclídeos precisam disso, né? E, e com um substrato assim apropriado para eles cavarem, não pode ter substrato com fertilização, como para a planta, por exemplo, né? Que não dá para você fazer isso porque eles escavam, então vai fazer uma poluição enorme dentro do aquário. Então não dá, por exemplo, para misturar muitos ciclídeos com plantas. Há algumas que dá, tanto que no vídeo que eu postei tem anúbias e tem valisnérias, se eu não me engano é valisnéria. Só que elas são amarradas nas rochas, tá? Elas não são plantadas. Se você plantar, eles vão desenterrar e como eu uso areia, a areia não é um péssimo substrato para planta, além de tudo isso também, tá? Então dá para você manter plantas, mas tem que ser no estilo que eu falei, anúbias ou valisnérias e amarradas a rochas ou troncos. Só que de preferência a rochas, tá? Porque troncos eles tendem a acidificar a água, tá? Você pode até adicionar um tronco no aquário de ciclídeo, mas ele tem que estar bem alcalino, com já bastante rochas, a ponto do tronco não conseguir fazer efeito nenhum na água. De alteração de pH, ou deixar a água mais mole, ou coisa do tipo. Então, os ciclídeos Malawi, por exemplo, tem dois tipos deles. Tem os mibunas e não mibunas. Os mibunas são peixes, a maioria deles são herbívoros, tá? E eles são mais agressivos. E são menores também, porque eles são os peixes que gostam de viver mais na parte rochosa do aquário. E por isso é menos espaço, ficou mais perto entre eles. E eles acabam sendo mais territorialistas e agressivos por causa disso. Os namibunas, eles são parte mais para o lado eles são mais onívoros, tá? Eles são menos agressivos e crescem um pouco mais. Então eles vivem mais nas partes abertas do aquário, tá? Eles não ficam muito intocados nas rochas, não como os mibunas, tá? Eles vivem mais no lado aberto. Então, os tanganicas eles também gostam um pouco mais da parte aberta, né? Mas sempre tem que ter rocha, porque eles sempre utilizam delas para reprodução e para marcar algum território, né? E para proteção, para fugir de algum mais agressivo que ele e tal, de algum dominante, algum macho dominante, ou a fêmea fugir de algum macho dominante também, tá? Então rochas são essenciais no aquário de ciclídeos, tanto para regular o pH, como para manter o ambiente deles mais natural, tá? Então, e também um tamanho mínimo, que eu considero mínimo, dá para pôr, né, em ciclídeos anões, aqueles mais menores, né? Mas um tamanho ideal, assim, que dá para você fazer um aquarinho bacana é 200 litros, tá? Um aquário de 200 litros dá para você fazer um belo aquário de ciclídeos africanos. Então, basicamente é isso. Eles precisam de um aquário com ambiente rochoso, tá? Porque o ambiente natural deles é assim. Como eles são um peixe meio bagunceiros, escavadores, eles precisam de uma ótima filtragem, além do que também a maioria dos aquários não possui planta, né? O aquário é mais difícil de desfazer o CO2, o gás carbônico, né? Então você tem que ter uma filtragem excelente, de pelo menos 10 vezes o volume do aquário, né? E de preferência, se você puder adicionar uma bomba de circulação, também é bom, porque essa bomba de circulação na superfície ajuda a diluir o CO2, ajuda a diluir o oxigênio e ajuda a evaporação do CO2, tá? Então é bem importante uma movimentação boa na água por causa disso. Igual, por exemplo, no aquário de ciclídeos não é bom só ter um canister, por exemplo, que o canister não movimenta muita água, né? Tanto que criadores de discos de aquário plantado dão preferência para o canister. Mesmo que você tenha, é bom você ter uma bomba para poder circular e movimentar a água. O que mais que eu falei? Eu falei sobre o aquário. Bom, a alimentação da maioria deles, não deve ser... Olha, ciclídeos, nunca se ofereça... A não ser se você cria um ciclídeo carnívoro mesmo, né? Mas geralmente as pessoas misturam um pouco onívoro e tal. Então nunca mistura, mesmo os considerados onívoros, nunca dê ração de carnívoros para eles, tá? E dê preferência a manter
onívoro separado de herbívoro, porque muitos herbívoros podem adquirir uma doença chamada Malawi bloat por consumir muita proteína animal, tá? Eu mantenho alguns já por alguns anos, mas eu sempre faço assim, ó, eu tenho uma ração para onívoro e tenho sempre a espirulina. Lembrando que espirulina, para quem cria ciclídeos africanos, é bom a gente nunca deixar faltar, tá? Espirulina é uma ração ótima para ciclídeos africanos de proteína vegetal e essencial para eles. Ela é muito, muito importante para a alimentação desses peixes. E eles encontram na natureza isso daí também, né? Então, eu alimento os meus assim, eu coloco a ração para onívoros e coloco junto já com a ração de espirulina. E parece que é automático, eles sabem, pelo menos aqui funciona assim. Esses herbívoros, eles só vão praticamente na ração de espirulina. Então eu consigo manter os meus por muito tempo porque eu faço isso. Eu dou as duas rações juntas. Só que eu também nunca forneço, mesmo tendo 2 papagaios lá no aquário, eu nunca forneço ração de carnívoro. Até porque os papagaios não são carnívoros também, tá? E assim eu mantenho eles por muitos anos. O que mais eu posso falar? Iluminação. Iluminação, mesmo não tendo plantas, é bom você ter iluminação, porque a iluminação dá noção para eles de noção de dia e noite, e também tem iluminação que realça a coloração dos peixes. Então seu aquário pode ficar mais bonito ainda com a iluminação, tá? E o comportamento dos ciclídeos africanos, né? E eu crio esses peixes porque eu acho o comportamento deles muito bonito, o método de reprodução deles muito bonito. Geralmente eles cuidam da prole por um tempo, tá? Alguns, quando desovam, guardam os ovos dentro da boca e os filhotes nascem dentro da boca da mãe, tá? E ela fica sem comer nesse período. Alguns desovam em pedras, cavam tocas e desovam, e ele protege também sua cria. Então o que eu acho mais interessante no ciclídeo é isso, é o cuidado parentesco que eles têm. O bichard, por exemplo, que é um peixe que eu tenho, eu só tenho ele porque se você arrumar um casal de bichard, praticamente você vai ter um aquário só de bichard. Por quê? Porque ele se reproduz e a geração mais velha, quando os pais reproduzem novamente, eles ajudam a proteger a prole mais nova. Então é um comportamento muito interessante do bichard. E é por isso que eles são bem prolíferos no aquário, tá? Porque os próprios irmãos ajudam os pais a proteger os filhotes. Então, como eu já falei, o pH deles deve ser alto, né? Um pH de 8.1 a 8.4 é um pH ideal para eles, para qualquer um deles, de qualquer um dos lagos. Uma temperatura boa para eles é em torno de 26 a 28 graus, 24 a 28 graus. Lembrando que quanto mais alta a temperatura, mais agressivos e mais bagunceiros eles ficam. Só que eles crescem mais também, tá? E também reproduzem mais na temperatura maior, tá? E também, como eu disse, a amônia nitritos, nitratos, você tem que cuidar muito bem disso daí, tá? E eles são muito sensíveis à amônia, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem, como eu disse antes, você tem que ter um filtro bem equipado, bem dimensionado, com bastante mídia biológica, para poder ter a amônia sempre zero, bem próximo de zero, porque a amônia é muito, muito tóxica para eles, tá? As bactérias biológicas vão transformar as amônias em nitritos e converter para nitratos e vai ficar menos tóxica, tá? Então é uma coisa que deve ser bem observada sempre e cuidada sempre, tá? O que eu posso mais falar? A PPA, como eles são peixes bem sujões, né? E o aquário não é plantado, então eu aconselho que seja semanal, de 7 em 7 dias, a troca parcial de água, tá? Em termos de... Tem gente que gosta de adicionar sal na água de ciclídeos. Gente, não é necessário jogar sal grosso na água de ciclídeos. Aliás, nem pode. Só em caso de tratamento de doenças, tá? Se você for colocar sal, você tem que adquirir sal na loja própria para ciclídeos, que não é o mesmo sal, tá? Então compre sal na loja para ciclídeos. E siga as instruções de adição no aquário, tá bom? A iluminação, mesmo não tendo plantas, como eu falei, ela é boa pro realce dos peixes e tal, e para eles terem noção do que é dia e noite, e vocês pode deixar num período aí, um foto período de 8 a 10 horas por dia que está ótimo, tá bom?
Substrato, sobre substrato eu já falei. O que mais que falei? Pedras é necessário, que são peixes que gostam de toca. E a alimentação também eu já falei, que é bom a gente sempre usar rações. Bom a gente sempre usar rações específicas para ciclídeos, tá? Procurem ter bastante opção no mercado aí específicas para ele. Então procure dar sempre ração para eles. Não dá, por exemplo, ração de Oscar para ciclídeos africanos, de peixes carnívoros, que eles podem ter uma doença aí chamada Malawi Blot, que é o excesso bloat, se eu não me engano. Eu sou péssimo em inglês, né? Que é uma doença que atinge não só o ciclismo do Lago Malawi, atinge todos eles, tá? Que é o excesso de proteína animal pode causar isso daí, má alimentação pode causar isso daí, a ração errada pode causar isso aí. Essa doença é quase fatal e bem difícil de ser tratada, tá bom? Então, é isso. Sim, tem mais um detalhinho. Se você o ideal quando você montar o seu aquário de ciclídeos africano é comprar os peixes todos de uma vez e colocar tudo de uma vez no aquário, para todos formarem o seu território de uma vez, tá? Porque se você coloca um pouco agora, outro pouco da semana que vem, os que tiverem com o território formado já vão olhar os outros como invasores e vai defender, vai ter muita agressão dentro do aquário, tá? Então o ideal é que você ponha tudo de uma vez. Se acaso você, igual eu que tenho bastante tempo, por exemplo, com esses peixes aí, quando eu quero introduzir os novos, eu nunca compro um só. Mesmo que eu tenha que passar eles para frente depois, eu compro mais, porque para eles não ficar atacando sempre um só. Porque se eles atacar um só, vai ser morte na certa. Eu bagunço as tocas deles e faço outro layout, né? E coloco ele sempre com a luz apagada. Daí dá para o peixe que está entrando agora reconhecer o aquário e tal e achar um lugarzinho para ele se refugiar. Então eu costumo fazer assim: se você comprar um só e colocar lá, ele fatalmente vai ser perseguido por quase todos os peixes do aquário, tá bom? Então, bom, é isso, gente. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa aqui. Olha, por enquanto é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre eles, pode deixar aí embaixo aí que eu coloco, tá? Eu falei o que eu lembrei, mas tem algumas outras informações aí. Se vocês já acharam interessante o vídeo e tal, pode colocar aí se tiver alguma dúvida aí sobre eles aí. E se eu puder responder, eu vou responder sim, tá? Se gostou, curtam, registre-se no canal aí, curtam o vídeo e até o próximo vídeo aí que eu vou procurar outra espécime aí legal para poder falar sobre ela, tá? Até mais, pessoal, e espero que tenham gostado.